A gente tem o método Oi, só que o que traz resultado, a gente vai comentar um pouquinho, não é um método em si, né? Como diz na área do método, é um sapato 37. Ele não serve para todo mundo. O método vai ter mais facilidade, né? O pé encaixa melhor ali no sapato. Tem gente que vai achar folgado, e folgado incomoda também. Entender é o que está por trás daquele método. E aí que a gente entra na questão dos fundamentos, porque nenhum produto é igual ao outro, às vezes você tem uma habilidade de copy muito boa, você faz copies bem, e aí tem uma outra pessoa que não tem essa habilidade, mas ela tem habilidade técnica, tem o seu desafio pessoal, é por isso que é importante vir aqui fazer o alinhamento, vive a gente também entender o que está por trás desses princípios, porque não tem uma regra fixa e única para aplicar em qualquer projeto que seja, e você vai ter resultado. Cada projeto é um desafio, e a gente vai fundamentos desse desafio, e aí a questão é que você pega mais rápido as coisas. Então, não entendeu isso, não entendeu os fundamentos, às vezes para ter um acerto. Quem entendeu, às vezes 10 vezes, 5 vezes, mas ainda erra. Muito teste envolvido aqui, mas quando você erra sabendo que errar é natural, você está identificando que não funciona. Então é bem diferente a interpretação, inclusive a interpretação mental, emocional daquilo. A gente não sabe o que funciona, anda lá na sorte, e, cara, isso provavelmente vai dar errado. Se der certo, e acertar na sorte, é a pior coisa que pode acontecer, porque aí nós temos a sensação que a gente entendeu. E aí, lá na frente, a gente vai descobrir que não entendeu, e isso é ruim, perde muito tempo, muito dinheiro, e fica emocionalmente abalado também. Os fundamentos é importantíssimo, bem como as teorias, né? Então, nós precisamos entender essa diferença de jogo curto, jogo longo, o que é jogo curto, o que é ROI, o que é tráfego, as métricas, como é que funciona. Então, é importante entender conceito teórico também, o mínimo, tá? Uma estrutura mínima viável, que é justamente o que você precisa para começar a rodar anúncios, tá? Com uma segurança. E a gente até fala aqui que for um impeditivo para você, por exemplo, comprar um domínio, essas coisas, eu odeio isso, tá? Eu terceirizei isso. Se for muito doloroso, se for impeditivo, então você vai mandar diretão. Parou que não bloqueia? Não, dependendo do produto, não bloqueia. A gente tem um teste aqui, inclusive, que nós fizemos. A gente investiu uns R$3.000, colocando um link direto da Hotmart, sem nada, tá? Sem nada. Pegou lá, go.hotmart, colocou no anúncio e rodou. Estrutura mínima para a gente começar a operacionalizar na prática, tá? Essa aula aqui é bem grande, esse módulo, né, de configurações do Facebook. Alguém me perguntou no grupo, né, sobre essa mudança do Facebook. Eu até pedi um pouquinho de calma, né, um pouquinho de paciência para a gente sentir isso na prática. Uma coisa é certa, tá? Desde 2014, 2015 que a gente faz anúncio, faz campanha, mudou muitas vezes de forma drástica, tá? Teve uma época que derrubou grupo, fanpage, até a Lead Lovers perdeu a fanpage deles, né? Parece que agora eles recuperaram e nem sabia o grupo. Então a gente não sabe o que vai acontecer e às vezes cria-se muitos rumores e a gente fica com informação precisa, preocupando sem precisar preocupar, enfim. Para entender quais foram essas mudanças, o número de contas de anúncios já caiu. Então, assim, minhas teorias, mas eu vou deixar a coisa rolar antes para a gente ver o que vai acontecer. Mas aqui ainda você consegue, claro, né, fazer ali todos os treinamentos e configurar as suas questões do Facebook, gerenciador, fanpage, colocar pixel na Hotmart, enfim, deixar tudo redondinho, tá? Configurar tudo. Depois nós temos, então, a parte de segmentação, uma vez que você já configurou tudo no Facebook, é importante começar a entender quem é o público e segmentar da melhor forma possível.
E alguém que colocou um post e falou, hoje é muito fácil ser gerente de afiliado ou trabalhar com Facebook, porque todo mundo está trabalhando com esses produtos de massa, né? E o gerente só tem que falar, não, é público aberto, é público aberto. Só que tem várias vantagens, tá? Quando a gente consegue segmentar, e é algo que vale a pena testar. Os aí inexplorados, se você conseguir um argumento bom e essa segmentação, que significa também, digamos, qualificar um pouco melhor essa entrega, incríveis. E sempre é bom dar uma olhada na segmentação também, para você pegar insights do público, até de argumento, até de copy, tá? Então é isso, aqui a gente entra então no método VOI, que aí já é um passo a passo para você validar os seus anúncios, validar o público. Será que esse é o público mais barato que eu consigo? Será que esse é o melhor anúncio para poder injetar grana? Então é errar pequeno e errar rápido. É teste, é conta-gota. Você coloca um pouquinho de grana ali, aqui nesse interesse, e nesse outro interesse, e aqui, só para entender quais são as tendências, tá? Do que você tem ali funcionar melhor. Então, a gente vai passar por toda essa jornada de fazer a validação, depois, no segundo momento, otimizar aquilo que a gente conquistou, reta final, tá? Nunca escale algo que está dando ROI negativo. A tendência é que isso fique bem maior, bem mais negativo. Então, passamos aqui, né? A gente fala também sobre mapeamento, dá uma breve copy, criação de imagem, público, etc. E passamos, então, esses insights aqui de validação escala. Beleza? Aqui é um módulo do Victor, onde ele faz de forma um pouquinho diferente. Aí teve alguém que falou, olha, o Victor falou que teste a 2,50, como você propõe, isso não funciona. A pessoa interpretou mal. Não funciona, às vezes, para o método que ele está explicando. Então, está de se fazer isso. Tanto que o módulo 10 são outras estratégias diferentes dessas que a gente usa, né, de forma recorrente. Então, aqui, o Victor coloca a visão dele com relação aos produtos de grande escala, né, de produtos com um nicho mais difícil, que é o que ele é especialista. Então, ele coloca tudo aqui. Eu vou trazer ele em alguns encontros aí como convidado, com certeza. Sobre jogo longo, quando você começa a crescer a sua estrutura, quando você começa a pensar em audiência, e não é audiência de você colocar sua cara e fazer vídeos, tá? Mas a audiência de você criar uma marca, porque tem muito afiliado, infelizmente não, mas que para aqui no jogo curto, ele tá fazendo o VOI e ele para aqui, e ele fica aqui, né, fazendo página de vendas direto. E não tem problema nenhum se você quiser estacionar aqui, mas com consciência do que pode acontecer. Você tem bloqueio, se você começa a cair, se começa a acontecer um monte de coisa, e você não tem uma audiência, você está bem desprotegido, tá? Você está sujeito a chuvas e trovoadas. Quando você começa estrutura maior, você começa a ter mais controle dos processos, começa a formar uma audiência, você tem muito mais estabilidade, tá? Muito mais estabilidade. Importante entender uma coisa, sempre é indicado começar pelo mais simples, tá? Você não vai se meter a fazer funil, e-mail marketing, sem começar pelo mais simples, que é mandar direto para a página de vendas e testar. Parou que meu produto que eu trabalho bloqueia. Então, para uma página intermediária. Os processos de jogo longo, onde você captura audiência, você tem que criar uma sequência de mensagens, você tem que ter controle e indicadores para saber se está funcionando ou não. A gente não está funcionando, onde é que está o gargalo? Senão você se perde, né? Você fica com um monte de processos, sequência, captura, e só sabe que você envia gente lá para a página, para o início do funil, pode ser uma captura, e você sabe que no fim a venda não acontece. E aí fica difícil identificar. Então, quando a gente vai devagar, né, vai aumentando a complexidade aos poucos, nós vamos criando uma cultura maior de visão, nós temos mais controle, e aí sim a gente passa a ter efetividade em cima de um funil mais longo, de uma estratégia mais longa. E também, afinal de contas, só vale a pena fazer um funil se você conseguir ter uma lucratividade maior dele. Você enviando direto, a cada R$100 você faz uma venda de um produto,
funil no meio. E agora, para fazer uma venda do mesmo produto, você tem que gastar 150, 200, então tem que repensar se vale a pena essa estratégia de funil. Você está gastando mais para fazer uma venda. E aí, a não ser que você tenha já uma estratégia de uma esteira de produtos, às vezes a pessoa não compra ali no primeiro, mas você já envia ela para outra, mas isso significa deixar tudo mais complexo, tá? E quanto mais complexo você tem, essa é a tendência, mais preparado você tem que estar para enxergar quando ele acontece. Ok? Então, aqui falamos de jogo longo e, por último, as estratégias, né? As estratégias variáveis, aí, outras estratégias, outras formas de se fazer e essa conversão. Ok? Beleza?